Sejam todos bem-vindos ao canal Cinema de Casa. Hoje trazemos um resumo do filme Pelé, o Nascimento de uma Lenda, ambientado em 1950, durante a quarta Copa do Mundo. Conhecemos Dico, um jovem que trabalha como engraxate, mas que logo é chamado pelos amigos para jogar futebol, deixando o serviço de lado. São crianças claramente de origem humilde, jogando com uma bola improvisada feita de pano. Ao voltar para casa, sujos após a partida, Dico e seu irmão Zoca são delatados pelo caçula, revelando que estavam jogando futebol. A mãe fica irritada, pois desaprova o esporte. Mais tarde, Dico sobe no telhado de um bar para ouvir a final da Copa, mas o jogo termina com a vitória do Uruguai sobre o Brasil por 2-1, deixando Dico triste e chorando ao ver seu pai saindo do barco, com lágrimas nos olhos. Ele promete a si mesmo que um dia ganhará a Copa para o Brasil. No entanto, seu pai desencorajado aconselha-o a estudar e deixar o futebol de lado. No dia seguinte, enquanto Dico ajuda sua mãe, que trabalha como empregada doméstica, ela pede que ele termine de limpar o chão e sai. Logo em seguida, um jovem que mora lá chega e começa a falar sobre futebol com seus amigos. Dico se anima e expressa seu desejo de ser como Pelé, mas os rapazes debocham dele por confundir o apelido de um goleiro do Vasco, Bilé, com Pelé, de forma maliciosa. José derruba o balde que Dico estava usando para limpar o chão. A mãe de Dico chega e se desculpa para evitar problemas no emprego, mesmo sem Dico ter feito nada de errado. Antes de sair, ela pega um folheto de um campeonato amador que aqueles jovens estavam falando. No dia do campeonato de Bauru, Dico encontra uma maneira de jogar escondido, sem que sua mãe descubra. Yuri improvisa uniformes para o time usando um lençol de sua casa. No entanto, o uniforme de Fofinho acaba ficando pequeno demais. Então ele decide jogar sem ele. Após algumas rodadas, o time de Dico ganha várias partidas, mas a atenção está voltada para o time dos Reis, os mesmos jovens que o humilharam. José percebe que os garotos não têm chuteiras e começa a zombar deles. Dico sugere que eles precisam comprar chuteiras e Fofinho tem a ideia de roubar sacos de amendoins de um caminhão próximo para vender aos moradores e juntar dinheiro. Os garotos colocam o plano em prática e José vai até a barraca deles para zombar, chamando Dico pelo apelido de Pelé. Irritado, Tico dá um tapa em José, iniciando uma briga entre os dois times. Mais tarde, Dico volta para casa com a boca machucada e mente, dizendo que foi agredido pela professora. No entanto, seu pai percebe a mentira, mas decide encobri-la, pois quer apoiar o sonho de Dico de se tornar um jogador profissional. Na final do campeonato, Fofinho mostra que conseguiu comprar chuteiras usadas durante a apresentação dos times. O narrador chama Dico de Pelé, pois José mentiu sobre o apelido para provocá-lo. O narrador menciona a presença de Valdemar de Brito, um famoso jogador que representou o Brasil na Copa de 1934. A partir daí, os Reis marcam rapidamente 4 gols. No entanto, ao perceber que está assistindo, Dico decide tirar as enormes chuteiras e jogar como estava acostumado. Ele começa a se imaginar jogando na sua vila, driblando vários jogadores dos Reis e marca um golaço, impressionando a todos. Vendo a atitude de Dico, seus amigos também tiram as chuteiras e conseguem equilibrar o jogo. Infelizmente, os Reis acabam vencendo, mas o público começa a aplaudir e chamar Dico pelo nome de Pelé, destacando sua brilhante atuação. Valdemar de Brito entrega um cartão ao pai de Pelé, mas ele nem percebe, porque os caras que foram roubados chegam ao campo e começam a perseguir os garotos. Uma chuva começa e fica intensa. Eles correm para a floresta e se separam. Thiago acaba torcendo o tornozelo e Pelé fica com ele, escondendo-se em um buraco. Então, ocorre um deslizamento de terra. Thiago fica preso no buraco devido ao tornozelo machucado. Os caras que foram roubados ouvem os gritos de Pelé e correm para ajudar, mas infelizmente é tarde demais. Pelé conta tudo para sua mãe, se culpa pela morte de Thiago, pois foi ele quem deu a ideia de comprar as chuteiras, o que levou ao envolvimento no roubo. Os pais de Pelé decidem guardar o cartão que Valdemar de Brito deu a eles. Pelé desiste de jogar futebol e começa a trabalhar com seu pai em um hospital. Com o tempo, o homem percebe a tristeza de Pelé e o incentiva a jogar novamente, usando uma manga como bola para fazer embaixadinhas. Assim, Pelé redescobre seu amor pelo futebol, que havia sido apagado pela morte de seu amigo. Depois de alguns anos, Pelé continua treinando intensamente. Celeste percebe a felicidade de seu filho ao usar mangas como bola de futebol e decide mudar de ideia. Ela entra em contato com Valdemar de Brito, que sempre quis recrutar Pelé. O ex-jogador visita a família e convida Pelé para fazer um teste no time juvenil dos Santos. O jovem, com apenas 15 anos, fica inseguro sobre deixar sua família, mas acaba aceitando, pois deseja proporcionar uma vida melhor para eles. No teste, o técnico critica, sendo preconceituoso e dizendo que Pelé está fazendo truques com a bola de forma inadequada. No entanto, os resultados são divulgados e Pelé é selecionado para entrar no time. Com o tempo, o jovem enfrenta dificuldades, pois sua origem humilde torna-o menos familiarizado com o futebol profissional. Desanimado, Pelé tenta desistir e foge do dormitório à noite. Mas Valdemar, que estava trabalhando até tarde, o segue até a estação de trem e pergunta o que aconteceu. Pelé revela que o técnico não gosta dele, que seus dribles e habilidades com a bola têm um estilo primitivo.
Então, Valdemar compartilha a história da capoeira, que foi desenvolvida pelos escravos no século XVI, e, após a abolição da escravidão no Brasil, os descendentes incorporaram o gingado da capoeira ao futebol, realizando esses movimentos impressionantes com a bola. Com esse conhecimento, após alguns dias, ocorre uma partida entre Santos e Cubatão. O time de Pelé está sofrendo uma goleada. No entanto, ele se lembra dos treinamentos com seu pai e marca um incrível gol de bicicleta, impressionando até o técnico. A partir daí, o jovem ganha mais liberdade para jogar do seu próprio jeito e lidera várias vitórias para o time juvenil do Santos. Logo, Pelé começa a chamar a atenção dos olheiros e é promovido para o time principal. Com isso, ele passa a receber um bom salário e decide visitar sua família, presenteando sua mãe com um novo fogão e seu pai com um rádio para acompanhar os jogos de futebol. Chega o dia da convocação para a Copa de 1958 e Pelé recebe a notícia de que foi selecionado para representar o Brasil. Porém, com apenas 16 anos, ele fica receoso em decepcionar os brasileiros. Mais tarde, Pelé encontra seu amigo Yuri, que conta que Fofinho foi preso e está cumprindo um ano de pena por continuar cometendo roubos. Chega o dia em que Pelé viaja para o Rio de Janeiro e ele também costura um uniforme com o nome Pelé, começando a aceitar esse apelido dado por José. Seu pai lhe dá um valioso conselho, revelando que também teve uma carreira no futebol, mas não teve fé suficiente no estilo criado por seus antepassados, o que resultou em fracasso. No Rio, o jovem conhece Garrincha e Vavá, porém descobre que será reserva ao conversar sobre a escalação. Para piorar, José também foi convocado e não perde tempo em criticar o estilo de Pelé para a mídia, alegando que seu próprio estilo, baseado nos europeus, é superior. Em seguida, o técnico da seleção determina que o jovem corte o cabelo e o proíbe de jogar no estilo brasileiro. Ele busca imitar o estilo europeu na esperança de que o Brasil conquiste a Copa do Mundo desta vez. No dia seguinte, os treinamentos para a Copa começam, e Pelé decide jogar da forma como seu pai o ensinou. No entanto, ele acaba sofrendo uma lesão no joelho. O médico examina e informa que Pelé só poderá voltar a jogar na próxima temporada, o que significa que ele não participará da Copa do Mundo. Enquanto isso, no rádio, todos ouvem a mídia criticando a seleção brasileira. Após algumas semanas, a Copa do Mundo se inicia, e Pelé ainda está com o joelho lesionado. Ele acompanha os jogos pela TV, e o narrador fala que o Brasil é considerado uma grande surpresa nesse momento. Pelé recebe um tratamento especial de um amigo, que utiliza satisfeitos com ervas africanas para ajudar na recuperação de seu joelho. Assim, o joelho do garoto melhora um pouco. No entanto, José e mais 2 titulares se machucam na partida contra a Inglaterra. Sem opções, o técnico é obrigado a colocar Pelé para jogar, mesmo que seu joelho ainda não esteja recuperado. Chega um momento da partida contra a União Soviética que os espectadores começam a zombar de Pelé por ser consideravelmente menor que os outros jogadores. O árbitro apita e o jogo começa, sendo facilmente dominado pelos jogadores russos, que são mais fortes fisicamente. Mas, no final, a seleção consegue a vitória. Em seguida, enfrentamos a França e sofremos um gol no primeiro tempo. Pelé decide esperar o intervalo para sugerir que José o substitua. Porém, José desabafa e revela que sempre quis jogar como os europeus, mas mudou de ideia ao assistir Pelé em ação, percebendo que o estilo brasileiro é único e que não adianta tentar mudá-lo, pois faz parte da nossa identidade. O segundo tempo começa e o jovem segue o conselho de José, dominando a bola no peito e driblando 3 jogadores franceses ao mesmo tempo, marcando um incrível gol de voleio. Poucos minutos depois, ele marca mais 2 gols, levando o Brasil à final. O time passa vários dias se preparando para enfrentar a Suécia. Chega o dia da coletiva de imprensa e o técnico sueco começa a zombar dos jogadores brasileiros, chegando ao ponto de chamá-los de anormais. A maioria das pessoas acreditava que a Suécia venceria facilmente. No dia seguinte, Pelé percebe que a moral do grupo está baixa e tenta animar o ambiente, como uma brincadeira, sem deixar a bola cair. No entanto, José apoia Pelé e diz que pode ser uma boa ideia. Todos concordam e começam a fazer várias manobras com a bola no hotel, passando pela cozinha, até derrubar acidentalmente o açucareiro de um senhor desconhecido e levando a bola até um lago na rua. O treinador observa de longe os jogadores se divertindo e convoca uma reunião com eles, reconhecendo que cometeu um erro ao tentar fazer com que imitassem um estilo europeu. Ele enfatiza que o Brasil possui seu próprio estilo e que devem ser reconhecidos por ele, independentemente do resultado do jogo. No dia da partida, é revelado que o Brasil precisará usar um uniforme azul, pois a Suécia escolheu usar o amarelo para a final. Enquanto isso, todos acompanham um jogo pelo rádio e pela TV. No estádio, o árbitro dá o apito inicial e a partida começa. No entanto, desde o início, Pelé é alvo de empurrões e faltas, mas o árbitro ignora. Aos 4 minutos de jogo, a Suécia marca um gol, deixando a equipe brasileira desanimada. Determinada a não repetir o resultado da Copa de 1950, Pelé supera a defesa sueca e ajuda com o primeiro gol do Brasil. Pouco depois, Garrincha avança para a área, passa a bola para Vavá, que marca um gol de carrinho. Os comentaristas começam a elogiar a forma de jogo dos brasileiros e logo em seguida, Pelé marca mais um gol, seguido por Zagallo, aumentando a vantagem da seleção no placar.
Enquanto isso, a mãe de Pelé decide ceder e vai ao bar para acompanhar o restante da partida. No campo, Didi faz um passe para Pelé, que marca um gol de cabeça e garante a vitória do Brasil na Copa, com placar de 5-2. A seleção e o povo brasileiro começam a celebrar com muita empolgação. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos.